Olá, tudo bom? Eu sou a Kalyani Dassi e esse é o primeiro simpósio Ungambicula Arte, a Cura do Mundo. Bom, eu sou artista, muralista, ilustradora e também mentora em arte e autoconhecimento. Vim aqui hoje falar sobre a importância da sombra. Então, certo, a gente está falando sobre arte, né? Mas será mesmo? Né? Porque assim, quando a gente fala importância da sombra em arte, é muito comum a gente cair numa coisa assim, as artes visuais, a luz e a sombra, nessa questão plástica, estética, né? E, na verdade, uma coisa que eu me questiono bastante, assim, que é uma coisa que eu costumo trazer para os alunos e para o meu convívio, que é assim, por que a gente não trata, então, o artista e a arte de uma forma um pouco mais integral? Certo? Considerando aquilo que acontece com o artista enquanto ele faz a arte, né? Então, porque, por exemplo, quando a gente fala de sombra, então, desse ponto de vista, eu estou falando de percepção, de consciência, de inconsciência, né? Estou falando do feminino, eu estou falando de arquétipo, certo? Tem um autor que eu gosto muito, chamado Kimon Nicolaides, que ele disse o seguinte: a arte deveria ocupar-se mais com a vida do que com a arte. O que acontece com ele? Ele trazia uma forma de você aprender a desenhar, principalmente, que não era uma abordagem técnica e estética. Dificilmente você vai ouvir ele falando assim, a aparência tem que ser essa, ou é assim que se desenha uma cabeça, é assim que se desenha um nariz. Isso, dentro da concepção dele, não era assim, né? Para ele era muito mais interessante que você tivesse uma experiência sensorial mesmo, para você com o objeto e com o ambiente, e a partir daquilo você começasse a desenhar. Que a linguagem ela fosse corporificada e não que fosse simplesmente uma ação cindida, certo? E aí eu lendo sobre ele e as coisas que ele escreveu e tudo mais, eu pensei, teve uma outra coisa que ele falou que foi interessante, que me levou para muita reflexão, que foi o seguinte: ele falou assim, o artista, no final das contas, importa mesmo mais o que ele faz do que o que ele sabe, né? Claro, porque se você sabe muitas coisas e você não faz concretamente uma arte, você acaba não fazendo nada. Mas tudo bem, isso é interessante. Aí eu fiquei pensando assim, como será que eu trago isso para uma discussão para os dias de hoje? Se a gente pensar que ele, na verdade, ele morreu em 1938, se não me engano. Então, é muito antigo, né? Se for pensar, muito tempo passou, muitas coisas aconteceram. E aí, pensando sobre isso, e como que eu falaria sobre isso com os meus alunos, inclusive, me veio uma coisa assim, bom, eu cheguei numa síntese que tem 3 pilares importantes para a gente sustentar e reforçar enquanto a gente estuda e enquanto a gente faz arte. Então a gente tem aquilo que você sabe, aquilo que você faz e aquilo que você se torna ao fazê-lo. Por que eu cheguei nisso, né? Tem uma coisa interessante que é assim, o artista, a gente vive nesse tempo, a gente está aqui em 2020, e coisas acontecem à nossa volta, coisas acontecem com a gente. A arte, ela tem uma necessidade muito grande, geralmente, do artista, né? Vocês que fazem arte também sentem isso, que é uma necessidade de transformação. Você vê uma situação, você passa por uma coisa e você fala, nossa, parece que eu tinha que fazer alguma coisa com isso. E aí você começa a fazer arte a partir disso. Mas o que é interessante é que a gente não é só testemunhas desse tempo, a gente é agentes desse tempo. Então, essa necessidade de transformação, ela acontece a necessidade de transformação é que o mundo se transforme, mas na verdade que a gente se transforme internamente. Porque se a transformação que a gente almeja para o mundo, ela não acontecer dentro, ela vai acabar não acontecendo para você, né?
Então, certo, vamos... tudo bem até aqui? Então, tá bom. Por exemplo, então a gente fala de sombra, certo? A sombra. Quando eu falo a palavra sombra, vem um monte de coisa na nossa cabeça. Vem, sei lá, escuro, o desconhecido, o oculto, né? Ou simplesmente essa coisa de não dá para ver, né? Tem um monte de palavras que remetem à sombra, inclusive pode ter, por conta de tanto desconhecido, pode ter o medo, inclusive, ligado a ela. Não necessariamente, mas sim, pode ter. Por outro lado, quando eu falo luz, vem uma outra sensação, né? Vem outras coisas à cabeça. Então vem isso do revelado, do que está visto, né? Da clareza. Então tem toda essa outra experiência. Só que, olha que interessante, porque ainda assim, algo que está na luz pode estar na sombra da sua percepção. Entende isso? Eu vou contar uma experiência e aí para deixar mais claro isso que eu estou querendo dizer. Teve o William Gladstone, que ele foi primeiro-ministro na Inglaterra, e ele era um apaixonado pela obra do poeta Homero. E ele leu os textos do Homero, a Odisseia, a Ilíada, e o que aconteceu? Ele percebeu que não tinha nenhuma menção à cor azul. Embora tivessem muitas descrições sobre o céu e sobre o mar, coisas que a gente comumente chama de azul e a gente percebe como azul, naqueles textos não tinha nenhuma menção a essa palavra. Aquilo muito curioso, certo? Depois teve o Lazarus Geiger, que é um alemão, filósofo e linguista. Ele também continuou essa mesma pesquisa e foi atrás de textos antigos da China, contos chineses, os Vedas, os textos sagrados hindus, também textos antigos da Bíblia. E nesses textos antigos da Bíblia também ele viu que não tinha nenhuma menção à palavra azul. Apesar de terem muitas descrições sobre o céu e o mar, realmente, né? E aí, como toda essa pesquisa em linguística, como que funciona isso, por quê, será que era uma dificuldade física do ser humano de enxergar a cor, eram todos daltônicos, né? E foi sendo comprovado de que não, as capacidades eram as mesmas. Até que o Julius Dawidoff, em 2006, fez uma pesquisa que ele escolheu um povo, uma tribo da Namíbia, e essa tribo, eles não tinham uma palavra também para falar azul, certo? Uma palavra que falasse da cor azul. Então ele apresentou a seguinte imagem, ele escolheu alguns indivíduos, diferentes idades, gênero, tudo, né, com uma amostragem variada, e apresentou para eles a seguinte imagem. Ele perguntou assim, qual desses quadrados tem uma cor diferente? Eles não conseguiram falar. Pelo menos a maioria das pessoas teve muita dificuldade para falar qual deles tinha cor diferente. E aquilo, alguns de repente com muito esforço, olhando bem, eu acho que é esse, e aí até eventualmente acertar. E é engraçado que isso leva a gente a uma coisa assim, nossa, né, um povo, uma tribo na África, devem ser primitivos e por isso eles não, assim como antigamente, você não acessava, não tinha cor azul e alguma coisa assim, alguma fantasia do gênero pode vir na nossa cabeça. Mas eles apresentaram essa outra imagem para o mesmo grupo de pessoas e fizeram uma pergunta, qual desses tons de verde é diferente? E nenhum indivíduo, nenhum mesmo, teve dúvida de apontar qual era diferente. Prontamente, rápido, da mesma forma que a gente aponta no outro. Isso causa um estranhamento enorme, porque você coloca em teste a sua percepção, e é claro que para todos nós, que por mais que você tenha uma boa observação e percepção das cores, você vai levar um tempo para descobrir qual deles é o diferente. Você vai ter que precisar de bastante concentração, né? A questão
O quadrado que é diferente é esse. Apesar dele ser levemente mais claro, ou seja, ele tem mais luz, para nós ele está na sombra. Ele está na sombra da nossa percepção. Certo? Não é uma coisa que a gente apurou, né? Entre a gente não teve nem... Apesar da gente conseguir ter tantas cores disponíveis para a gente contemplar, a gente não fez essa discriminação. Certo? Bom, vou fazer agora uma outra experiência com vocês, que é o seguinte. Quando a gente observa essa imagem, você conseguir prestar atenção o que é que acontece com a sua percepção, ou o que acontece com os seus sentidos. Às vezes a gente tem, ou simplesmente memórias, o que a imagem te remete. Quando a gente fica observando isso, é muito comum, quando eu trago isso aqui para os alunos, ou a gente faz experiências com isso, é muito comum as pessoas trazerem coisas do tipo, tem gente que fala, eu sinto conforto. Tem gente que fala, eu sinto como se fosse um portal, muitas possibilidades. Tem gente que pode falar também, é muita coisa, parece que não foca direito, fica uma confusão, ou uma coisa assim. Então, tem algumas descrições que as pessoas elas vêm e falam espontaneamente quando elas são apresentadas para essa imagem, certo? E ao passo que quando eu apresento essa outra imagem, claramente vocês podem notar que muda a sua sensação e a sua percepção. Então, o que as pessoas costumam trazer também, né, olhando para esse círculo com um ponto no meio, parece que eu não consigo tirar o olho do centro. Ou foca. Ou às vezes a pessoa até se incomoda, fica muito concentrado, mas tem essa diferença, exatamente, né? Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês com isso? Essas duas imagens, elas são arquetípicas, certo? Vou falar um pouco mais sobre elas daqui a pouco, mas elas são arquetípicas. O que a gente vê a partir disso? É que quando você é apresentado para um símbolo desses, por exemplo, arquetípico, o que acontece? Os seus sentidos ficam alterados, a sua percepção de mundo muda. Certo? E não tem como você achar que você é imune a esse tipo de força. Porque o arquétipo, ele tem a base biológica. Ele interage direto na biologia, no instinto, na química mesmo. Não é uma coisa dissociada da química do seu corpo. Certo? Bom, então, para falar um pouquinho mais sobre essas duas imagens, eu vou falar sobre o feminino e o masculino, certo? O feminino e o masculino, quando eu estou falando aqui, eu não estou falando de gênero, não tem nada a ver com homem e mulher. O feminino e o masculino são essas duas forças que, na verdade, estão atuando o tempo inteiro, certo? Quando, por exemplo, a gente viu aquela primeira imagem do círculo sem o ponto no meio, o que acontecia ali? Ela tem essa coisa, ela é o símbolo do feminino, então a gente poderia representar só o feminino assim. Quais são as características do feminino, né, que a gente consegue discriminar? Né? O feminino, ele tem primeiro, ele tem essa questão de ser o elemento a água, que ela toma lugar de tudo. Onde se eu derramar esse copo d'água cair aqui, ele vai entrando, onde ele achar espaço ele entra, só para onde ele encontrar o limite, né? Por exemplo. Uma outra questão é quando a gente fala à noite, o útero, né? São atributos do feminino também, o oculto e essa consciência mais horizontal, como por exemplo, quando a gente vê essa outra imagem do Ouroboros, que é a cobra mordendo o próprio rabo, e essa coisa da natureza autofágica, né? Que ela mesmo se gera
e ela mesmo se devora e aquilo vai acontecendo por si só, né? Mas ainda assim de uma forma muito horizontal. Quando você está imerso naquilo, você simplesmente é levado pela força e os eventos vão acontecendo. Ao passo que no momento que eu coloquei essa outra com o ponto no meio, o ponto no meio, ele simboliza o self, o masculino. E esse ponto ele faz assim, eu em relação ao meio. Você coloca um ponto de comparação do indivíduo em relação ao meio. Então você se individua, é como se a sua consciência, então ela consegue se separar e ficar menos confluída com os eventos. Dá para entender todas essas coisas que eu estou falando? Tá. Então, e o grande exercício de uma vida é integrar essas duas forças dentro da gente, né? Porque olha só, então a gente tem a sombra e depois vem a luz, né? E a gente tem essa coisa da sombra e a luz sempre, vem um depois do outro, vem o dia e vem a noite, depois vem a noite, vem o dia, vem a noite, vem o dia, vem a noite, vem o dia. Não tem não estabiliza se vai ser sempre dia ou sempre noite, sempre tem, nem que seja uma reste, né? E aí a gente tem essa mandala do Escher, na verdade essa obra do Escher, ela foi feita em 1950 e se a gente contemplar ela um pouco, também a gente vai ver que uma outra coisa acontece. Eu escolhi essa imagem porque ela tem muitas borboletas, essas borboletas coloridas, né? E as borboletas, elas têm essa característica delas morrerem e viverem numa mesma vida. Elas nascerem como lagarta, de repente elas vão de novo para o escuro, para a sombra do casulo, e para daí então nascer de novo e completar a missão delas de polinizar as flores e fazer aquela tarefa toda que elas fazem, que sem elas também a vida não aconteceria, né? Então é interessante isso da gente ver como dessa sombra nasce tudo isso até integrar com a luz e todo esse ciclo ele na verdade pode ser um ciclo muito harmônico. Agora uma coisa importante assim, vocês conseguem perceber então o quanto a arte é metafórica? O quanto, na verdade, a gente está aqui colocando borboletas dentro de um círculo e isso significa uma coisa, e isso te leva para um estado, você fala, nossa, olha o que acontece comigo quando eu observo isso, olha essa informação, somando a minha percepção, e isso tudo vai criando todo esse universo, esse ambiente da arte, né? Então, e é interessante a gente ver, então, da onde vem essa palavra da metáfora, né? O que é metáfora, qual a origem da metáfora? Então, a metáfora, do grego antigo, ela significa transporte, mudança e, pelo latim, metáfora. A metáfora significa transferência, que, por sua vez, metáfora é derivada de metaferen, palavra que significa trocar de lugar. E é composta por meta, sobre ou além, e feren, que é levar ou transportar. Então, essa qualidade de te levar além, de te transportar para uma outra experiência que não necessariamente é a experiência real, né? O Pavitra fala uma coisa aqui no Gambikula, que bastante tem uns textos falando sobre isso, sobre a nossa vida ter perdido a literalidade. A gente não vive mais no mundo literal, né? Quem vive no mundo literal são os animais, né? A gente é tudo, que nem quando eu falo aqui a palavra, se eu falar casa, cada pessoa aqui vai ser referida para uma casa específica, por uma experiência que você viveu, né? Então é um aglomerado de significados e de passagens que é muito particular de cada um. É difícil o mundo ser o mesmo para todos nesse sentido, entende? Ele é muito metafórico. Mas existe uma coisa interessante que é o seguinte, a metáfora também tem uma sombra, que a sombra da metáfora é que ela pode dissociar ao invés de integrar.
porque a gente faz isso muito. Pá, nossa, pá, pá. E você pode acabar gerando dissociação. E para isso eu vou contar para vocês uma história, certo? Uma história pessoal minha, uma passagem minha. E é muito, muito interessante isso no mundo dos artistas mesmo. Por que eu estou falando isso aqui agora, que eu vou falar de arte, vou falar de como é fazer arte e quando isso pode acontecer, certo? Bom, então para explicar um pouco mais isso, eu vou contar uma experiência pessoal, uma passagem minha que eu tive ao fazer uma arte, que inclusive está aqui no espaço, um Gambicula, né? Então, foi quando eu fiz esse SUF que está na parede. E aconteceu o seguinte, o Pavitra me convidou para fazer a arte e ele me apresentou uma imagem que era muito diferente dessa imagem, como referência. Era uma imagem que também tinha um velho, também tinha essa partição no meio do rosto, mas também tinha pássaros, mas o ser que estava no meio da cabeça do velho era, na verdade, uma bruxa vermelha. A expressão do velho, ela era uma expressão de dor, cansaço, e os pássaros todos girando em volta, pretos. Certo? Pretos não, desculpa, eles não eram pretos, me confundi. Muitos pássaros girando em volta. Tá bom. Aí, o que aconteceu? Eu passei 2 semanas pintando essa parede, né? E essa pintura, eu fiquei essas 2 semanas olhando para essa outra referência e pintando essa outra. Eu estava como se transformando aquilo nisso. E veja que eu não estou falando da qualidade artística ou da imagem que eu estava olhando, estou falando só da qualidade arquetípica mesmo. Essa imagem, para mim, ela tem muito de transcendência, de espiritualidade, de sabedoria, né? De elevação. É uma outra coisa que evoca, pelo menos em mim, né? Para mim foi assim. E aí, e era interessante porque esse SUF que está girando no meio da cabeça do velho SUF, ele está representado como se ele estivesse aqui no meio do salão do espaço, né? A gente tem uma pintura no meio que a gente, com esse mesmo SUF visto de cima. Tá bom. Aí foi uma passagem, era difícil, estava um momento um pouco mais conturbado e tá bom. Passou um pouco de tempo, bem logo depois, assim, meses depois, o Pavitra fez uma música. A proposta dele era fazer uma música que era um gospel, sem ser religioso. E eu queria participar. E sugeri de eu colocar uma poesia também. Só que a música, a letra da música, ela é super falando da grandiosidade da vida e da existência. Então, uma coisa realmente profunda e grandiosa. Certo. Eu fui fazer a minha poesia. E eu fiz a minha poesia. A primeira vez que eu falei ela para testar como seria falar aquilo no palco, eu me machuquei. Minha voz mesmo, fisicamente eu machuquei a voz. E fiquei 1 ano fazendo fono e tentando recuperar aquela voz. O que é interessante? Por que eu estou falando toda essa história? Olha só, quando eu fui fazer aquela pintura do SUF, ela era de uma elevação tal e de uma expansão, e coisas mobilizaram dentro de mim, relativas à sombra mesmo, que eu teria que integrar. No momento seguinte, quando eu fui fazer a poesia, aquilo ainda não estava fechado. Eu me machuquei. Precisava fechar o assunto, não é uma coisa tão simples. Eu vou lá e faço uma coisa totalmente expandida, metafórica, intensa, e crio essa dissociação. Só que o que acontece muitas vezes, que é isso que eu acho importante entender, o artista, ele se identifica com a glória da obra. Por exemplo, as pessoas vieram aqui e falavam, nossa, é lindo, porque não sei o quê, nananã. E na hora que você se identifica demais com isso, você perde a oportunidade de fazer a reparação que você precisa pessoal para você ter aquilo dentro de si, de verdade. Entende? Então, você percebe todo esse processo, a questão da sombra,
a questão da integração e estou falando de arte, mas na verdade estou falando também de vida, né? Certo. Bom, o que é interessante sobre isso? Continuando, é que a pintura e a arte, ela tem uma característica que ela pode pintar e embelezar e ao mesmo tempo ela pode também encobrir, né? Então, por exemplo, quando você fala de cor, a palavra cor do latim, color, ela é irmã da palavra ocultar, que em latim é óculo. E ambas provêm de uma raiz indo-europeia anterior ao latim, quel, que significa esconder, encobrir. Certo? Quando a gente está trabalhando com pigmentos físicos, o que acontece? Quanto mais você soma cores, eles escurecem, não é assim? Então eu quero, né, aquela coisa que a gente estava falando das cores, quando você fala das cores primárias, as complementares, para você escurecer uma cor, você usa a complementar dela, ou seja, você usa todos os pigmentos para escurecer, escurecer, escurecer e chegar num possível preto, mas que na natureza a gente nem tem, na verdade, né, o preto absoluto. E ao passo que quando a gente fala de luz, é o contrário. Quanto mais você soma as cores, você vai para o branco. Quanto mais você tira as ondas, você vai para o escuro, né? A verdade tem profundidades e as realidades se desdobram entre elas. Essa frase, muitas vezes, acho tem uma coisa curiosa que acontece às vezes, eu mostrei para algumas pessoas, alunos em situações diferentes, e pessoas falam, nossa, isso é aquilo de que cada um tem a sua verdade. E eu acho tão curioso esse senso comum de que cada um tem a sua verdade. As pessoas falam muito nisso, né? Não, eu vou agir de acordo com a minha verdade, então, para mim, é isso aí. Aí você fala, não, beleza, essa é a sua verdade, então vai aí. E quando, na verdade, o que essa frase está dizendo com muita sabedoria, né, é o seguinte, a verdade, ela é uma só, certo? E o que acontece, aonde a sua percepção ancora, é que você constrói a sua realidade. Como, por exemplo, né? Então, aqui a gente tem um exemplo bom que a gente usa bastante aqui, é o mar. Então, você tem o mar, a superfície do mar. Que tipo de evento acontece na superfície do mar? Na superfície do mar acontecem tempestades, tem alguns peixes e seres dentro do mar que vêm até a superfície. Também tem pássaros, né? Você tem um tipo de ambiente que acontece, de eventos que acontecem aí na superfície. Quando você aprofunda um pouco, por exemplo, as tempestades não são sentidas mais. Você tem vida marinha, você tem os peixes, você não tem ar, né? Então tudo isso, ou seja, você foi para outra profundidade e mudou a realidade. Mas a verdade, o oceano, o mar, ele é o mesmo, né? Então, é interessante entender essa analogia desse outro ponto de vista, certo? E um outro exemplo também, como a gente falou lá no começo sobre as tribos da Namíbia. A tribo da Namíbia, que para eles era importante aquela percepção de verde, a realidade onde o que eles percebem no mundo constrói uma realidade para eles que é diferente da nossa. Se a gente, sem aquela percepção de verde deles, caísse naquele ambiente, talvez a gente não sobrevivesse. Por simplesmente não ter apurado todos aqueles valores que são de sobrevivência. Entende? Certo, até aqui? Então eu vou aqui assim, já pensando em concluir essa primeira parte. Vocês entendem então a importância da sombra? Que a sombra, ela tem essa característica de onde a gente vem, de onde vem tudo, de onde vem a criatividade. Todo mundo, tudo vem de lá. A questão da sombra é ela ser casada e integrada, né? Por quê? O que acontece? O que é sombra?
né? O que é sombrio? Sombrio, ele é alguma coisa que não foi analisada ainda. É o não analisado. A partir do momento que você consegue olhar e analisar, você já pode dar acabamento. Entende isso? Né? Fundamental entender isso. Porque, por exemplo, coisas que se desdobram a partir daí dessa questão do acabamento, né? Uma vez a gente estava fazendo aula, não sei se vocês estavam presentes, eu acredito que vocês não. A gente estava fazendo aula e aí um aluno foi desenhar um elefante. Falei, ótimo. E ele desenhou o elefante, o primeiro momento que ele desenhou o elefante ele era quase um contorno, só da periferia do elefante. Não exagerei, mas era assim, ele era mais um contorno do que todo o desenho do elefante. E eu questionei ele falando assim, por que você não desenha tudo do elefante? Por que você não desenha a pele do elefante? A craca do elefante, certo? É importante a gente entender isso, assim, essa questão de quando você vai desenhar e você vai fazer uma arte, você aprender a tirar algumas gorduras da sua visão e desenhar, buscar o que você está vendo realmente, o que é realmente. Porque não é uma questão de ser elegante, é uma questão de se aproximar do que é. E aí foi interessante aquela conversa que a gente foi tendo e uma outra aluna fez um questionamento na hora, ficou assim, falou, mas por quê? Mas não vai ficar grosseiro se ele fizer isso? Tipo, muito cheio de coisa, como se fosse uma coisa assim. Aí eu pensei, falei, mas por que ficaria? Se você fizer exatamente o que é, por que é grosseiro? Se eu posar aqui para vocês me desenharem, com todas as minhas linhas de expressão que eu tenho, por que seria grosseiro se é exatamente o que eu sou, né? E a gente, conversando sobre isso, foi bem interessante, porque a gente começou a conversar sobre o acabamento, a brutalidade, o grosseiro, e a gente ficou numa coisa assim, uma coisa muito lapidada, ou que ela seja muito lisa, na verdade, ela pode ser altamente bruta. Né? E conversando um pouco depois a gente chegou nessa frase que é a brutalidade é um excesso na falta, né? Às vezes a gente acha que é o excesso de rugosidades a que faz a brutalidade, mas na verdade é a falta de olhar, é a falta de cuidado, a falta de acabamento, é essa falta que para todos os lados que acaba fazendo a brutalidade. Certo? Bom, a arte não acontece sem cuidado. A arte é um instinto e o cuidado também. A arte é justamente o cuidado de fazer algo com aquilo. E você muda tanto quanto o seu cuidado ao fazer aquela arte.